Olá, sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu me chamo Raiane Silva, eu sou especialista em crédito consignado e hoje a gente vai falar de uma coisa que eu não sou especialista, que é nas questões financeiras. Eu sei que quando a gente empreende, isso é muito importante, a gente tem que ir lá aprender e tudo mais. Quando eu empreendi, eu realmente fui lá, busquei aprender e tudo mais, mas gostar eu não gosto. Então, pensando nisso, eu chamei aqui o Alan, da Domini BPO, que é a empresa que terceiriza o nosso financeiro, para ele desmistificar algumas palavras desse mundo financeiro, que geralmente quando a gente está começando, a gente nem sabe o que é. E é muito importante que você saiba, porque são essas palavras e conceitos que vão te ajudar a levar a sua empresa para o próximo nível. Então, você não pode perder esse conteúdo. Vamos lá? Olá, Alan, tudo bem? Olá, Rai, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo. Vamos lá, Alan, falar sobre essas palavras que às vezes muita gente que está começando ali a empreender nunca viu, nem entende, nem sabe o que é. Mas para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem você é e tudo mais para a galera te conhecer melhor. Então, Rai, meu nome é Alan, eu sou da Domini BPO. A Domini BPO basicamente hoje desburocratiza a operação financeira dos empresários, ou seja, nós assumimos toda a parte burocrática por aqui, fazendo uma terceirização, e o empresário pode focar onde ele realmente deve, que é crescer e vender. Então, nós acabamos assumindo toda a parte de contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, gestão do fluxo de caixa, e a gente consegue dar mais clareza para o empresário ver qual é o momento certo dele tomar uma determinada decisão, olhando sempre para o financeiro da empresa, que é realmente o coração dela. Show, Alan. Então, para começar o nosso bate-papo, a primeira palavra que eu quero que você desvende para a gente é: o que significa capital de giro? Tá, vamos lá. Essas dicas que a gente vai dar aqui buscam desmistificar um pouco para dar clareza em como funciona cada etapa do financeiro. Capital de giro, basicamente, é o dinheiro que você tem em caixa que vai ser utilizado para saldar as despesas dentro do próprio mês. Digamos que eu recebo dos meus fornecedores, recebo dos bancos lá no dia 10, mas eu tenho fornecedores que acabam vencendo antes dessa data. Então, naturalmente, eu vou ter que desprender um pouco de dinheiro que está dentro do meu caixa até que eu reponha esse valor com os meus recebimentos, sejam eles diários, quinzenais, mensais. Então, esse é o trabalho do capital de giro. É segurar a barra ali até que entre algum tipo de receita para a gente continuar fazendo a gestão do fluxo de caixa. Entendi. Então é um dinheiro que fica lá para manter enquanto, sei lá, não cai. Então a gente sempre tem que ter ali um capital de giro guardado ali na conta, caso aconteça alguma eventualidade e tal. Sabe o que é engraçado? Então, como é que é o nome daquele dinheiro que a gente precisa ter quando a gente vai começar a empreender? É capital inicial, que nem o nome da banda? Quando você começa a empreender, Rai, basicamente você tem um capital social, que é o que vai estar declarado, inclusive no contrato, e por aí vai. Desse capital, você vai tomar as decisões onde é melhor investir. Parte dele vai ser alocado em infraestrutura, parte dele vai ser alocado em contratação de equipe, parte dele vai ser alocado em terceirização de serviços, e por aí vai. O valor que sobrar dele, que você mantiver em caixa, é o capital que você tem para giro, que vai ser utilizado para você continuar pagando essas contas recorrentes mensalmente e as despesas que forem aparecendo eventualmente. Legal. Mas, Alan, sempre dizem que quando a gente começa uma empresa, o ideal é que a gente tenha ali um dinheiro guardado para manter a empresa por alguns meses, caso aconteça alguma coisa. Qual é o nome que a gente geralmente dá para esse dinheiro? Esse dinheiro se chama reserva de emergência. E como o nome já diz, é para caso aconteça algum tipo de eventualidade e você pode vir até mesmo a perder sua receita. Fica muito claro isso, a gente utilizar o exemplo como empresas que durante a pandemia não estavam preparadas para um evento sazonal, que foi o que aconteceu. Nós enfrentamos lockdown, a crise sanitária, teve problema de muitos casos que acabou fechando com muitas lojas. Então, a gente teve todos esses acontecimentos e as empresas que não estavam preparadas para esse tipo de coisa, para ficar durante um período sem receita, durante um período sem vender, acabaram fechando as portas. Então, esse dinheiro que a gente guarda para continuar mantendo a nossa operação rodando, fluindo com as contas em dia, caso aconteça algum tipo de evento que não está programado, é a reserva de emergência. Talvez seja o dinheiro mais importante para qualquer empresa, não somente o capital de giro, mas você ter uma reserva de emergência para pelo menos aguentar 3, 4 ciclos, que são os meses, é um dinheiro que, se você não tiver, pode te custar muito caro lá na frente. E talvez você acabe, inclusive, pagando com a falência ou com o fechamento das portas da empresa. Então, reserva de emergência é algo que todo empresário deve pensar e deve ter,
se não tem, começar a traçar um planejamento para começar a guardar, nem que seja um pouquinho por mês, mas que consiga juntar um valor suficiente para aguentar alguns ciclos sem ter receita. Caramba, esse é um ponto muito legal de tocar, porque entra até num ponto que é meio polêmico, sabe, Alan? Às vezes algumas pessoas que pensam em empreender no mercado, em alguns momentos, né, elas estão pesquisando e vêm me perguntar, elas falam assim, Rai, qual é o melhor caminho para empreender esse mercado? É comprando uma franquia, é fazendo isso, é fazendo aquilo e tal. E assim, o que eu sempre trago é que quando a gente fala de franquia, é o caminho mais custoso, né? E o que eu sempre digo é, se você tiver que investir todo o seu dinheiro para você comprar uma franquia, não sobrar nada ali para você cuidar de estrutura e tudo mais, de ter uma reserva de emergência, isso pode ser muito mais preocupante, né? Sim. Ali ao longo do processo, né? Porque esse caixa é extremamente importante. Então, em algumas situações, se você que está vendo aqui, você está pensando em talvez entrar no mercado, você está pensando em talvez comprar uma franquia, você tem que pensar isso, porque a galera da franquia nunca te fala isso. Ó, você tem que ter o dinheiro aqui, você tem que ter mais tanto tempo para você se manter, até você conseguir ter fluxo e tudo mais. Então, assim, se você tá nessa dúvida, se você não tem dinheiro para manter seu fluxo de emergência, prefira 1000 vezes ter a sua reserva de emergência ali do que investir todo o seu dinheiro de uma vez esperando que o resultado venha logo no mês seguinte. Isso não acontece. Então, realmente, esse é o dinheiro mais importante. Mas, assim, se você começar sem esse dinheiro, se dá. Eu comecei sem esse dinheiro, mas, assim, foi uma grande loucura, sabe? Teve um dia que eu tava tão sem dinheiro, porque o começo ali realmente... Se você não tem dinheiro, você tem que manter a empresa, né? E às vezes, para você se manter realmente ali nos seus custos pessoais, você tem que fazer coisas que ninguém nem imagina. No meu caso, eu fazia pós-graduação na época que eu empreendi. Então, eu não tinha dinheiro para pagar a minha pós. Teve um dia que eu tive que vender tudo que tinha no meu quarto para conseguir fazer dinheiro para pagar a minha pós-graduação, porque eu estava focada em deixar o dinheiro da empresa na empresa. Então, assim, dá para começar sem? Dá, mas com muito mais determinação e vontade, né? E, assim, com velocidade para ter resultado. É bem mais desafiador, né? Eu também, acho que eu passei por um momento parecido com o seu, Raio. Eu comecei a empreender quando eu tinha 19 anos de idade, e a gente sabe que ao longo do caminho a gente vai se colocar muitas vezes em situações de risco. São situações que a gente não controla, como aconteceu agora, a crise é uma situação que a gente não controlava, e a gente acaba tendo que muitas vezes nos desfazer de bens pessoais para zelar pelo bem da empresa. Que nem no nosso caso aqui, as empresas são que geram realmente a nossa fonte de renda, a nossa fonte de receita. A gente emprega muitas pessoas, o que é um bem muito grande. Então, naturalmente, se a empresa acaba indo mal por não ter uma reserva de emergência, naturalmente a gente vai ter que acabar se desfazendo de bens na pessoa física para conseguir integralizar mais capital e salvar a empresa, ou acaba recorrendo a dinheiros que são muito mais caros, como empréstimos. Se você vai tomar um empréstimo, quando você já está numa situação ruim, muitas vezes você acaba caindo em taxas piores do que se você tomasse um empréstimo em um momento um pouco mais saudável. Então, o dinheiro mais caro que existe é aquele que a gente não tem. É uma dica que a gente deve levar para a vida. O dinheiro mais caro é aquele que a gente não tem. E em momentos de dificuldade, se a empresa não estiver preparada, naturalmente, se você quiser salvá-lo, você vai ter que recorrer a empréstimo ou a outro tipo de forma de conseguir dinheiro. Isso pode se tornar mais caro no futuro. Então, por isso é importante sempre estar preparado, ter essa reserva de emergência. Se eu tivesse ouvido isso de alguém quando eu tinha 19 anos, com certeza eu teria poupado muito tempo e muito esforço e sofrido um pouco menos. Então, é uma dica que a gente dá aí para a galera que com certeza faz a diferença. Eu acho que tanto a parte financeira quanto essa questão de empreender, eu acho que tudo isso exige que você tenha uma mentalidade muito forte também, né? Porque nesses momentos de dificuldade, onde você tem que, vender tudo que você conquistou, as pessoas vão olhar para você e falar, imagina, você é louca, essa empresa tá quebrando, por que você vai fazer isso? Não sei o quê. Você tem que ter muita consciência, né, do que você tá fazendo. Na época, a única coisa que eu conseguia pensar, eu falava, cara, eu vou vender isso daqui e mais para frente eu vou conseguir comprar uma câmera 3 vezes melhor. Mas eu preciso fazer isso aqui agora, né? Mas às vezes, se você é muito apegado ali, né? Quando as pessoas me dizem que elas querem empreender, eu digo, olha, só se você for louco e apaixonado por esse processo de evolução que empreender te traz, porque dinheiro no começo, esquece. Não tem. O que menos tem é dinheiro. É um dinheiro que realmente não tem, que se você quer empreender, tem que ser realmente muito apaixonado pela empresa. Você tem que se doar todos os dias com todo o coração, nem todos os dias vão ser bons. Tem dias que a gente acaba passando por muita coisa que a gente não espera,
mas com certeza no futuro a gente espera colher algo muito melhor. E outra coisa, Alan, que eu acho que você até falou aqui ao longo da nossa conversa, foi a importância da gente separar um pouco do nosso caixa para a gente fazer reinvestimento, né? Eu sei que tem uma palavra para isso, só que eu não lembro o nome da palavra, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. É natural que as empresas queiram crescer, queiram aumentar a sua infraestrutura, e para isso tem que existir um planejamento muito bom. Então, parte do resultado que a empresa gera de disponibilidade do mês, ele pode ser destinado para fazer investimentos na própria empresa, que é o que vai acabar gerando mais resultado. Então, a gente indica para as pessoas que nos procuram a ter essa clareza das contas a pagar, das contas a receber, tendo um bom fluxo de caixa, começar a pensar realmente em crescer. Muitas vezes o empresário não se atenta. Ele vê que o resultado está positivo, está legal, acaba fazendo uma retirada, já começa a realizar alguns sonhos pessoais e acaba não reinvestindo. Então a gente sempre acaba buscando orientar as pessoas que nos procuram para ter realmente esse percentual do resultado que ele gera mensalmente para reinvestimento. Muitas vezes ele não se atenta que, estou ali com a minha infraestrutura defasada, eu posso investir um pouco mais em contratar um fornecedor melhor do que eu tenho hoje, e acaba não se atentando a isso porque fica muito vidrado no quanto ele gerou de resultado. Mas se ele reinvestir um pouquinho por mês, ou juntar um montante para trocar para um escritório maior, para fazer um aumento da equipe, uma expansão, ele vai acabar gerando um resultado muito maior no final. E aí que a gente entra, ajudando ele a prever quanto que ele vai gastar, se ele fizer determinado investimento, se ele dobrar a equipe, e quanto que ele precisa gerar mais de resultado para sustentar isso dali para frente. Que só fazer investimento é fácil. Eu juntei um montante, juntei uma grana, vou dobrar a minha equipe. Isso é simples. A gente consegue fazer isso da noite para o dia. Mas agora, quanto que eu vou gastar dali para frente para manter essa equipe? Quanto que vai aumentar o meu custo mensal fixo, aumentar a minha infraestrutura? Então, esse dinheiro é muito importante, mas ele tem que ser usado com muita consciência. É aí que a gente entra para ajudar. E esse é um ponto extremamente importante, né? Porque, às vezes, muitas empresas quebram na hora de crescer, por não conseguir fazer todo esse processo corretamente, por não ter ali uma noção do financeiro, até mesmo se aquele é o momento ideal para você crescer, né? Porque às vezes você pensa, eu tenho um caixa aqui para conseguir montar uma outra loja. Legal, mas você tem caixa para você conseguir manter uma outra loja por tanto tempo, até que ela comece a ter resultado. Então, tem uma série de análises que são importantes que você faça, até para você não ter prejuízo, né? E é por isso que é muito importante realmente ali a consultoria de alguém que domina disso. E aqui você falou também sobre essa questão da retirada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a gente já fez um outro vídeo onde a gente falou sobre outras questões, né, de como melhorar o seu financeiro. O vídeo está linkado aqui em cima. E lá a gente falou sobre a importância de separar, né, o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa e tal. E aqui você falou sobre retirada, que é aquele momento em que o empresário pode realmente ali separar uma parte para retirar. Mas como que é o mais saudável de fazer isso e tal? E como que a gente consegue dividir o dinheiro da retirada com o dinheiro do Prolabore? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que Prolabore é até uma palavra também nova, né, que nem todo mundo usa e tudo mais. Tá. Prolabore é a remuneração que o empresário recebe pelo trabalho que ele executa. Essa é a primeira diferença do Prolabore para a retirada. Então, o empresário está trabalhando ali diariamente, muitas vezes ele acaba fazendo a gestão da equipe, gestão da RH, às vezes acaba até trabalhando fazendo venda. Então, Prolabore é a remuneração que ele vai receber pelo trabalho que ele executa. Retirada, participação de lucros e resultados, é quando a gente fecha as contas do mês, então a gente já teve todas as entradas de receita, já foram liquidadas todas as despesas. O que sobra é o lucro. E em determinado momento, a palavra que brilha aos olhos é fazer retirada, porque é quando o empresário recebe o valor pelo merecido esforço que ele fez. Trabalhei às vezes o ano todo, trabalhei durante 6 meses, 3 meses, juntamos um dinheiro em caixa, que é o lucro, chega o sonhado momento de fazer a retirada. Mas a retirada ela tem que ser muito bem pensada, porque se você faz uma retirada maior do que deveria, ela pode acabar sacrificando o teu resultado dos próximos meses. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, programar muito bem isso, independente do valor da retirada, se é uma retirada próxima ao valor do Labore, não tem valor certo ou errado no momento da retirada. Quem vai dizer quanto você pode pegar é o caixa da empresa. O mais importante também é ter a consciência de que a partir do momento que você faz uma retirada para realizar uma conquista pessoal, você tem que saber como que o caixa da empresa vai reagir a isso. Se ele tem realmente liquidez para se manter rodando nos próximos meses, o que vai acontecer após essa retirada. Por isso é tão importante prever as contas, lançar as contas que são recorrentes, você simular o que vai acontecer com o caixa com essa retirada antes mesmo de fazer ela e só fazer realmente quando você tiver certeza
de que não vai afetar o teu trabalho nos próximos meses. Que às vezes eu acabo fazendo a retirada naquele momento é muito bom, mas o esforço que você vai ter que fazer nos 3 ou 6 próximos meses por conta de uma retirada errada pode trazer muito mais dor de cabeça do que alegria na hora que você fez. Então isso é importantíssimo. Muito legal. E o legal de você ter falado aqui de Prolabore, né? Isso me lembra mais uma dica que eu tive quando eu comecei a empreender, que meu amigo me falou o seguinte, ele falou, ó, o seu Prolabore tem que ser o quanto que uma pessoa receberia se ela fizesse a mesma coisa que você. Exato. Não é porque você é a dona, que você é a mais importante, que você deve, seu Prolabore deve ser 10 mil. Não, tem que ser semelhante a uma pessoa que tem ali a mesma função que você. Então, pense nisso. Quanto mais você fortalecer o seu caixa no início, maior a possibilidade da sua empresa ter sucesso, de você dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, entendeu? Pensar, analisar todas as ações ali que você vai fazer e tudo isso que eu falo de coisas que eu já fiz. Eu já cresci a empresa sem ter dinheiro para manter ali o resto, tipo, eu só tinha dinheiro para estrutura. Então, assim, tem muita cagada aí que a gente faz e se eu puder, de alguma maneira, te ajudar aqui para que você não caia nessas mesmas ciladas, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E te agradeço muito, Alan, por ter participado aqui e ter trazido esse conteúdo tão rico para a gente. Sou eu que agradeço. Vão ficar disponíveis aí os nossos contatos para quem quiser nos procurar, talvez fazer um diagnóstico financeiro da empresa, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E para quem quiser se aprofundar nessa área financeira e ver se realmente é o momento de fazer algum tipo de investimento ou aprender um pouco mais, nós vamos deixar disponível gratuitamente um e-book que a Domini confeccionou com as melhores práticas de gestão financeira e para dar mais clareza, mais orientações para quem está começando agora ou para quem quer crescer ainda mais. Incrível, Alan. Muito obrigada pelo conteúdo. Tenho certeza que foi super rico. E se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever e acompanhar mais vídeos sobre crédito consignado aqui no nosso canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!